E seguidores do Jornal da Cidade Online. Eu sou Emílio Kerber. Hoje, a TV Jornal da Cidade Online conversa com exclusividade com o pastor Silas Malafaia, que fez denúncias sobre o caso de Daniel Silveira, a respeito da possibilidade do parlamentar estar sendo abandonado por alguns deputados. Obrigado por falar conosco, pastor. Oi, Emílio, muito obrigado a vocês por essa oportunidade tão importante e esclarecedora para a sociedade brasileira. Bom, nós que agradecemos a participação do senhor e eu gostaria de perguntar como o senhor está vendo toda essa situação, a postura dos ministros do STF e dos deputados. Bem, eu estou vendo que nós estamos vivendo um momento pior do que a ditadura militar, e eu explico. Na ditadura militar, nós tínhamos um regime de exceção. O que a gente podia esperar de um regime de exceção? Censura, prisão, garantias individuais jogadas na lata do lixo, liberdade de expressão sendo totalmente detonada. Agora nós estamos vivendo no regime democrático com uma ação da ditadura da toga do STF. Então, a coisa é pior, mais vergonhosa que nós imaginamos. Teve um jurista, que agora me falha o nome, no Estadão, que disse uma coisa interessantíssima. O deputado defende o AI-5 e o Supremo aplicou o AI-5. Eu queria dizer que eu não concordo com o que o deputado falou, mas aqui é que está a beleza do Estado democrático de direito. Eu não concordo com nada que o outro fale, mas ele tem direito de falar. E se eu, você ou qualquer um cometer calúnia, difamação, injúria, tem o Código Penal, minha gente. Então, essa conversa fiada de que o deputado é radical e que o deputado não podia ter falado, eu fico me lembrando, Emílio, que em 2014, não estou falando de regime militar, não, em 2014, o MST tentou invadir o STF. Está aí a notícia para quem quiser pesquisar. 30 policiais feridos, 8 feridos gravemente. Dos 11 ministros do STF que estão aí, 7 estavam naquela época. Eu não vi o Globo, Folha, Veja, Estadão, a imprensa chamar de radicais lulistas ou de radicais de esquerda. Ninguém falou nada. Que conversa fiada é essa? Que papo é esse? Nós estamos vendo a pior das vergonhas. Liberdade de expressão para todo mundo falar a mesma coisa é ditadura da opinião, é ditadura do falso consenso. Estão querendo calar um deputado. Olha, com todo respeito, não estava nem muito longe. Só o artigo 53, parágrafo 2º, acaba com a conversa. Um deputado ou um senador só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Só. Que crime inafiançável é esse que ele cometeu? Nenhum. Essa que é a verdade. Não estou ouvindo o teu som. O som eu não estou ouvindo. Voltou, agora, né? Voltou. Bom, a situação do deputado Arthur Lira, que chegou com a promessa de aprovar as reformas, fazer o Brasil andar, depois de estar travado com o presidente Rodrigo Maia, e de repente cai uma bomba institucional no colo dele. O presidente da Câmara deve estar sob forte pressão. O que o senhor acha disso? Ele pode estar sob forte pressão, mas ele tem que entender que ele preside, ele comanda a Câmara dos Deputados, que é um poder independente do STF. A Câmara dos Deputados não pode ficar de joelhos diante de um outro poder. Sabe qual é o jogo dessa história? É o seguinte: os caras do STF sabem que cometeram uma burrada, mas como a fogueira de vaidade, certo? A fogueira de vaidade, vai ficar muito feio a Câmara liberar, e como, desculpa a expressão, tá? Tem líderes, deputados com rabo preso no STF. Então, olha, vamos fazer uma coisa? Deixa ele preso aí, deixa que a gente solta. Desculpa, isso está combinado. O Lira perdeu uma oportunidade, segundo o que nós estamos ouvindo aí pela própria imprensa, de que Alexandre Cardoso ligou para ele e dizer: nós não vamos aceitar isso. Se prender, nós vamos soltar. A minha esperança é que os deputados contrariem a indicação dos líderes. Porque sabe como é que é o jogo?
os líderes vão lá e fazem a indicação, e os deputados acompanham. Por quê? Quem nomeia em comissões são líderes, as verbas dos partidos. Então, tem todo um jogo. Mas eu espero que os deputados entendam. Ontem foi Eustáquio, hoje é esse deputado, e amanhã qualquer um deles ou qualquer um de nós. Então, nós estamos vendo ou a subserviência do poder legislativo ao judiciário, ao STF, ou a sua independência. A votação vai mostrar isso para a gente. E nas redes sociais, o deputado Sóstenes falou que estavam chegando recados para os parlamentares, mas que ele votaria pela soltura do deputado Daniel Silveira. Que recados seriam esses? E os deputados estão sendo pressionados? É claro que estão sendo. É lógico que estão sendo. Isso é um jogo muito violento, certo? E estão sendo pressionados. O Sóstenes me falou que estão sendo pressionados. Ele é membro da minha igreja. Estão sendo pressionados, certo? Mas o pau está quebrando, está tendo uma reação muito grande. Agora, Emílio, eu digo uma coisa para você, que eu não vou perder essa oportunidade. Aqui nós estamos vendo que os partidos de esquerda não querem democracia. Eles usam a democracia para seus interesses ideológicos. Está todo mundo caladinho e vai votar a favor do STF. Você já viu que eles se julgam paladinos, né, da liberdade? Qualquer coisa contra a censura abre a boca, qualquer coisa contra aquilo que eles pensam ideologicamente, eles vêm com tudo, estão tudo caladinho, porque esse deputado quebrou o quadro de Marielle. Conversa fiado, que está em jogo é o Estado democrático de direita, de direito. Isso é para o povo ver quem é a esquerda. Cadê os deputados do PT, PCdoB, PDT, PSB, Rede PSOL? Tudo calado, escondido, omisso, e vão votar a favor do STF. É uma vergonha. Esses caras não são democratas, eles usam a democracia. Então, o jogo é pesado e a pressão é grande. O senhor viu uma declaração do ministro Marco Aurélio que disse que quem votasse contra a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira estaria votando contra o Brasil. O que o senhor acha disso? É exatamente ao contrário. Quem estiver votando a favor da prisão do deputado Daniel é contra o Brasil e a democracia. Gente, isso é um absurdo que nós estamos vendo, gente. Há tempos que o poder do STF, o judiciário representado pelo STF, intervém no executivo e no legislativo. Olha só, Emílio, tem um projeto de lei 4754, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, está na CCJ desde 2016. Que é isso? Tipifica crime de responsabilidade dos ministros do STF por usurpação de competência do Poder Legislativo e Executivo. Tem que dar um chega para lá, tem que botar eles no lugar deles. Eu não estou aqui para xingar o STF, eu não gosto disso, eu não concordo com o que o deputado falou, mas eu não concordar não tira dele o direito de falar. Isso é que é democracia. O fundamento da democracia é a liberdade de expressão. Como é que um ministro ousa fazer uma ameaça ao Congresso Nacional? Isso é uma vergonha. O momento que nós estamos vivendo. E outra, Emílio, com a aquiescência da grande imprensa, Folha, Veja, o Globo, tá? Esses três principais aqui, calados, omissos, vendo essa vergonha acontecer. Se não tem vocês e outros poucos veículos para falar a verdade, onde é que estaríamos? Essa que é a verdade. O senhor viu também como está a situação aí dos deputados da bancada da fé, os que se dizem cristãos, eles vão entregar o Daniel para a cova dos leões? Eu só quero te dizer uma coisa. O deputado evangélico que entregar Daniel para a cova dos leões, já avisei, já botei no Twitter e já chegou o meu Twitter na Frente Parlamentar Evangélica. O deputado que entregar o colega para a cova dos leões, eu vou ter o prazer de fazer campanha contra nas eleições
para o povo evangélico não votar num traíra da democracia. Então, eles sabem que a gente tem alguma forcinha nessa história e que eu vou jogar muito pesado. Vou querer o nome de cada deputado, porque o que está em jogo, meu irmão, é o que eu digo, estou repetindo, é o Estado Democrático de Direito. Não é o deputado Daniel. Não é o deputado Daniel. É a nossa democracia, é isso que está em jogo. Então, eu não posso admitir que um deputado evangélico, que eu sou um pastor evangélico, venha votar numa aberração dessa, sabe? Inclusive, né, tem lá o presidente do PRB, né, esqueci até o nome dele aqui, que é da Universal, que está fazendo uma campanha louca, tá? Violenta, a favor da prisão. Por quê? Ele está lá no STF. Entendeu? Ele está lá no STF. Então está fazendo uma pressão. Esse eu vou ter o prazer de denunciar aos eleitores dele. Esse e quem votar a favor dessa aberração de manter um deputado preso numa ilegalidade. Isso é ilegalidade jurídica e constitucional. Pastor, a situação está ficando complicada, está ficando quente. Hoje, às 17 horas, a votação será aberta. Então, nenhum deputado vai poder se esconder, nem se omitir em relação à população que quer saber o voto de cada um. Aí eu pergunto para o senhor, nós teremos essa votação lá na Câmara dos Deputados e só temos duas opções, ou ele vai ser solto ou ele vai ser preso. Ou vai continuar preso. Se ele for continuar preso, pode caber um habeas corpus ou não, aí é uma outra análise. E ele sendo solto, aí também podemos ter outras implicações dentro da Câmara, Conselho de Ética, etc. O que o senhor acha que pode acontecer? Bem, o que pode acontecer, como você colocou, só tem duas coisas que podem acontecer. Só tem duas opções. Ele ser solto ou ele continuar preso. Agora, escute isso aqui, que é muito importante. Não existe... eu não sou advogado, eu sou psicólogo, tá? Não existe prisão em flagrante ad eterno, certo? Depois da custódia, tá? Tem 3 opções. 3. O desrespeito às leis. 1, liberdade provisória, conversão em prisão preventiva, tá? Ou, se houver liberdade provisória, relaxamento da prisão, ou conversão da prisão preventiva, se houver, não é, requerimento da polícia ou do MP. Qual o requerimento que teve da polícia ou do MP? Nenhum. Então, a prisão dele já é ilegal. Já é ilegal. E outra, o Conselho de Ética vai puni-lo com base em que princípio? Se ele está amparado pelo artigo 53 da Constituição. Então, vai ser absolvido. E quem vai passar vergonha é o STF. Por isso que estão desesperados. Certo? Porque quem vai passar vergonha se ele for absolvido é o STF. Tem que ser absolvido. E se não for, é a falência do Poder Legislativo e da Câmara dos Deputados. É a falência moral, ética desse poder, de joelhos diante do Supremo, e eles, então, podem mandar prender qualquer deputado e senador e vão ficar calados e envergonhados. É isso que pode acontecer. A vergonha da Constituição ser rasgada ou cumprir a lei e liberar o deputado conforme o artigo 53 da Constituição, parágrafo 2º. Pastor, veja só que situação interessante. Depois da prisão do deputado Daniel Silveira, as mídias sociais dele começaram a bombar. Aí, hoje, eu fui procurar, a questão de 1 hora atrás, as mídias do deputado, e eu já não tive acesso a nenhuma mídia. Eu não tive a confirmação por parte da imprensa ainda, mas, em princípio, não estão... as mídias dele estão banidas, suspensas, alguma coisa parecida. Ou seja, ele começou a crescer e puxaram ele para baixo, porque já estavam falando que o deputado Daniel Silveira é o senador eleito nas próximas eleições. Amigo, nós estamos vivendo uma situação tão esdrúxula e vergonhosa que é a ditadura dos provedores de redes sociais. Eles decidem o que fica no ar ou não fica no ar. Vou te mostrar uma coisa para vocês, só para vocês terem ideia. Nas redes sociais,
tem gente pregando a minha morte, fotos minha com machado na cabeça e jorrando sangue. Pergunta, eu mandei para esses provedores, né, que tem aí das redes sociais, quem comanda, YouTube, Twitter, Instagram, eu pedi para retirar. Pergunta se foi retirado. Fala-se contra cristãos, contra pastores, contra presidente da República, não tem problema. Abra a sua boca para falar alguma coisa de gay, para ver o que acontece. Abra a sua boca para falar alguma coisa que vai contra interesses políticos escusos, para ver o que acontece. Pode falar de aborto, que é crime, não tem problema. Pode abrir a boca e falar de aborto, que é uma das coisas mais horrorosas, porque é o assassinato de indefesos. Não tem problema nas redes sociais. Faça um vídeo, faça questionamento de vacina para ver. Eu fiquei 7 dias suspenso no YouTube, porque eu dizendo o seguinte: a vacina que a Anvisa liberar, use. Foi suspenso meu vídeo. Foi suspenso, porque eu coloquei em xeque o efeito de vacina, mas se a Anvisa liberar, use. É uma vergonha o que nós estamos vivendo. Nós não, jamais poderíamos pensar que no Estado de democracia, certo, as nações estão subjugadas a uma coisa que eu vou declarar aqui, e quem quiser pesquisar, o marxismo cultural, o controle do pensamento, é o que está em jogo. Todos pensarem uma mesma coisa. É o controle do pensamento segundo a ideologia deles e o que eles pensam. Nós estamos em curso no controle do pensamento. Ninguém pode pensar diferente, que é rotulado, taxado, tá, de antidemocrático, rotulado e taxado, né, de que você possui alguma fobia, certo? É um negócio assim nojento, ridículo, o que nós estamos presenciando nesse tempo. E alguns partidos, como o PSOL, já estão pedindo a cassação do deputado Daniel Silveira. Esses caras são uma vergonha, rapaz. Esses caras não defendem democracia. Quem apoia Cuba, quem apoia o governo da Venezuela, quem apoia o governo da Coreia, tem moral para falar alguma coisa? Quem apoia a China, tem moral para falar alguma coisa? Eles usam a democracia, mas não tem nada de democratas. Está aí a prova. Está aí a prova. E outra, como é que os caras que pregam Lula livre... Não, é inacreditável. Como é que os caras que pregam a liberação de alguém que comandou o maior esquema de corrupção da história do Brasil, condenado em todas as instâncias a 0, e pregam a liberdade do cara e pregam a prisão de um camarada por sua opinião, mesmo que eu não concorde? Como é que é isso? É uma vergonha, tá? A sociedade brasileira tem que estar de olhos abertos para perceber esse jogo desses esquerdopatas que usam a democracia para seu viés ideológico, mas não são a favor da democracia. Democracia é só para eles. Democracia é para o interesse deles e não para o interesse geral do povo. O deputado, ex-deputado e agora presidente do PTB, Roberto Jefferson, em entrevista recente, nesta semana, sobre a entrevista aqui na TV Jornal da Cidade, ele falou que a prisão do deputado Daniel Silveira abre precedentes. Segundo ele, um dia Alexandre de Moraes pode mandar prender até o presidente da República. O que o senhor acha disso? O Roberto Jefferson está corretíssimo. Está corretíssimo. O precedente já... Olha como é que é. Inquérito da fake news. Começa aí. Começou aí, irmão. Aí, essa grande imprensa, o blogueiro bolsonarista, quer dizer, não é jornalista. O Eustáquio não é jornalista, é blogueiro. Isso é uma vergonha com a aquiescência da imprensa e outra, da OAB. A OAB, que só defende interesses da esquerda e do lixo moral. Essa instituição está falida moralmente. Tá? Cadê? Cadê eles? Cadê a OAB? Nada. Qualquer coisa que envolva a esquerda,
Vem lá o esquerdopata mor da OAB para defender. Isso é uma vergonha. Começou com o inquérito da fake news, que é uma aberração jurídica. Ao mesmo tempo, os caras são vítimas, escuta essa, investigadores, promotores e juiz. Isso é uma aberração jurídica que no direito brasileiro, sabe, é de deixar de boca aberta. Então, amigo, você fica calado, o silêncio, certo, daqueles que querem o que é justo, nós nos calamos e a coisa vai avançando. E se a Câmara manter a prisão desse deputado, está dizendo para o STF que é o poder absoluto. É um poder absoluto acima do Executivo e do Legislativo. É a mensagem que a Câmara vai dar para a sociedade brasileira. É o que nós vamos ver hoje. E é bom o povo assistir, porque o Daniel vai ser levado e ele vai falar 10 minutos a partir das 17 horas. E depois tem a votação. E como você falou, Emílio, não tem desculpa. Deputado pode votar de qualquer lugar, é online. E alguns, que o deputado Sóstenes me falou, há uma pregação para não votarem, para se omitirem. Covardes. Tá? Não tem desculpa. Podem votar de qualquer lugar. É muito bom o povo brasileiro ficar esperto nessa questão. Pastor, o senhor tem muita proximidade com o presidente Bolsonaro. Inclusive, foi o senhor que batizou ele em Israel. Não foi eu que batizei ele, não. Não. Eu casei o Bolsonaro. Eu fiz o casamento Bolsonaro, tá? Porque eu conheço ele lá de trás, a esposa dele foi membro da nossa igreja, então eu fiz o batismo de Bolsonaro. Eu fiz o casamento de Bolsonaro. Casamento. Bom, mas a minha pergunta é, o que o senhor está analisando nesse momento? Até então, o presidente Bolsonaro não comentou nada a respeito. Será que ele não quer entrar nessa confusão? O que o senhor está achando da posição do presidente? O que eu acho é o seguinte, o presidente, se ele entrar na história, agora, se ele entrar nessa história, o que fica? Aí você tem a interferência do presidente em um assunto do legislativo. Essa aqui é a história. Então, o presidente, como autoridade, agora tem que ficar calado. Não tem outra. Porque, senão, essa mídia parcial vai querer colocar no colo do presidente se o deputado continuar preso ou se vai ser solto. Então, a coisa é muito violenta, gente. O negócio é muito feio. É aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se o presidente se posiciona, aí os deputados vão dizer, não, eu não sou a favor de Bolsonaro, eu vou votar contra. Eu sou a favor de Bolsonaro. E não pode ser esse jogo. Nós temos que ver o legislativo se posicionar. O caso é do poder legislativo. Então, eles têm que se posicionar. A sociedade quer ver a posição do legislativo. Porque é muito molinho botar no colo e nas costas do presidente aquilo que não é dele. E tem um provérbio na Bíblia que aquele que se mete em questão alheia é como pegar um cão pelas orelhas. Sabe? Pega um pitbull pela orelha que tu vai tomar uma mordida. Então, o presidente está fazendo o seu papel. A questão é do poder legislativo com o judiciário. Resolvam. Pastor, situação complicada. O que o senhor acha que pode acontecer a partir de agora? O que eu acho é o seguinte, se os deputados liberarem o deputado Daniel, viva a democracia, viva a independência dos poderes, viva a liberdade de expressão, viva o Estado democrático brasileiro. Se ele continuar preso, falência do poder legislativo. A ditadura da toga do STF está confirmada e a pleno vapor. A democracia brasileira sofre um golpe e qualquer um estará sujeito à mercê da caneta de ministros, que tem o poder de prender com a sua caneta. Então, você pode falar mal. Gente, ninguém mais xingado, caluniado e difamado do que o presidente da República. Chamado de genocida. O presidente, na abertura do ano legislativo,
deputados da esquerda, dentro do plenário, chamaram o cara de genocida. Alguém mandou eles para o Conselho? Ninguém é mais xingado que o presidente. Então, você pode xingar, caluniar, difamar o presidente da República, deputados, senadores, governadores. Se você falar alguma coisa contra qualquer ministro do STF, cadeia. Isso é ditadura da toga do STF. É uma vergonha para as instituições do Brasil. É um ato inconstitucional que tem que ser repudiado pelo povo. E eu digo o seguinte, nessa hora, meu amigo, eu tenho que usar minha fé. Só Deus. Eu creio num Deus, amigo, que pode interferir em todo esse processo e oro por isso. E tem milhões de brasileiros que oram por isso. Só Deus e o povo para dar um basta se os pilares da democracia forem detonados com a manutenção da prisão desse deputado. Pastor, acabamos de receber uma informação de última hora da assessoria do deputado Daniel Silveira. O Instagram do deputado Daniel Silveira foi totalmente fechado para seus seguidores, ou seja, censurado. Estamos testando as demais plataformas. Por gentileza, deixem seus comentários informando se estão conseguindo acessar ao Twitter e demais redes do deputado. Assina a assessoria do deputado. Rapaz, isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Onde nós vamos chegar no Brasil, gente? Isso é um absurdo. Quer dizer, o Instagram decide o que pode ou não. Como é que é isso, gente? Meu Deus do céu! Onde é que nós vamos chegar se um judiciário, a instância máxima, quer implantar a ditadura da toga, ao invés de dar um basta nesses caras, certo? Que estão dizendo quem pode ou não falar, censura só para quem tem pensamento de direita. A esquerda pode falar os lixos que quiser, que não tem censura. Eu vou dizer uma coisa. Por isso, quero repetir aqui, amigo. Eu não concordo em nada com o que o deputado Daniel falou, mas ele tem o direito de falar. E se alguém se sentir caluniado, difamado, injuriado pelo que o Daniel falou sobre qualquer um que fale, nós temos o Código Penal. Calúnia, injúria e difamação. Lamento profundamente. Eu não vou abrir mão da minha cidadania, não tenho medo. Eu digo para você um texto da Bíblia que está em Hebreus 13:6. Ousemos com confiança dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Eu não tenho medo de poderoso, porque eu creio em um ser que é mais poderoso do que todos eles e que o poder desses homens não são nada diante do poder de Deus. Aí é a minha fé. Se você não concorda, eu respeito. Eu estou falando da minha fé agora, viu? Não estou falando de você, Emílio, estou falando de qualquer amigo que está acompanhando. Se você não concorda com o meu princípio de fé, eu te respeito. Mas vou deixar uma palavra aqui profética, segundo eu creio. Anotem, vai ficar gravado isso aqui. Ainda vai acontecer no país gente desmascarada que vai cair. Vou deixar isso aqui para ficar gravado. Espere o tempo, porque Deus não age na hora que o homem quer. Mas esse lixo, clama aos céus. Essa vergonha clama aos céus. Essa injustiça, um dos nomes de Deus é Jeová Tsidkenu, o Deus da justiça. A injustiça clama a Deus. E é o que nós estamos presenciando. E eu oro para que Deus possa desnudar esses homens maus e trazer, sabe, a luz da nação brasileira para que esse país tenha dias melhores. Essa é a minha oração. Pastor, nós estamos agora nesse momento com mais de 11 mil pessoas ao vivo e com certeza tudo que o senhor trouxe para a gente aqui sobre a sua opinião é extremamente relevante e vai repercutir muito ainda hoje e nos próximos dias. E vamos aguardar o fechamento aí desse caso do deputado hoje, às 17 horas, na votação lá na Câmara dos Deputados. Eu gostaria de deixar também um espaço para as considerações finais do senhor. Bem, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Isso aqui é uma grande oportunidade. Segundo, continuem a ser independentes, a falar a verdade, a mostrar a verdade. Doa quem doer. Se é direita, se é esquerda, não interessa. A verdade ela é absoluta. Eu não estou aqui para proteger porque alguém da direita errou, vamos encobrir. Não. Não estou aqui para isso, não. Se um deputado da esquerda for preso por suas falas,
é aberração igual. Pode ser um deputado PSOL, eu discordo 100% de PSOL, mas se um deputado do PSOL for preso por suas falas, nós temos que ser veementes e não aceitar essa vergonha. Não posso aceitar isso. Nós não podemos. A sociedade não pode se calar. E você que está aqui acompanhando, envie e-mails para os deputados. Pressione. Deputado entende linguagem de povo. Deputado tem medo do povo. Essa aqui é a verdade. Não vou dizer medo. Respeitam o povo. Então, pressione. Entre, mande e-mail. Entre nas páginas dos deputados para votarem pela liberação desse deputado, porque está em jogo é a democracia do Brasil, é o Estado democrático de direito. Ah, não tem nada com isso. Você tem sim. Você é brasileiro. E tem sim. A maldade que fazem com um, amanhã chega para você. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus te livre dessa pandemia e que venham tempos de bênção e prosperidade sobre a nossa nação. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Obrigado a todos que assistiram. Vamos continuar.